Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma live seguindo o nosso tema: dinâmicas que te fazem fracassar no amor. Então, se você tá dentro desse BO de dificuldade amorosa, dificuldade nos relacionamentos, se você conhece pessoas que estão atravessando isso, que não conseguem se dar bem nos relacionamentos, o momento é agora. Oi, Jéssica, querida, seja bem-vinda. Mandem essa live, convidem as pessoas para conhecer esse trabalho. Nós estamos aqui de segunda a sexta, às 11h30 da manhã, meia hora de conversa, onde a gente traz o pensamento sistêmico aplicado à vida. E eu quero aproveitar também para dizer para vocês que o nosso curso de constelação para a vida, que é um curso para quem não quer ser terapeuta, mas quer ter o autoconhecimento, quer entender essas dinâmicas, aplicar na própria vida esse olhar sistêmico, ele está com 50% de desconto nesse mês. Então o curso custa R$ 444, está R$ 222. Ele está na Hotmart, na plataforma, o link está na nossa bio e você pode assistir no seu tempo. Tem lá muitas horas de aula, todos os vídeos eu gravei, material didático, mas não é um curso para quem quer ser terapeuta. Nossa formação de terapeuta é entregue ao vivo, os nossos cursos complementares são entregues ao vivo, comigo, interativos e com parceiros que são especialistas naquilo que eles vão trazer nos cursos, tá? Nós temos 2 cursos reconhecidos pelo MEC, fora todos os outros nossos projetos de comunidade, mini cursos, dossiês, tem muita coisa para quem não conhece o nosso trabalho. Tem um linkzinho aí, nosso trabalho no nosso feed, e você vai saber tudo que a gente tem a oferecer. E os nossos cursos e comunidades estão com desconto até o dia 20 de dezembro. Então, se você quer de verdade aprender a ser um terapeuta sistêmico, se você já fez sua formação e não sabe o que fazer, porque não se sente seguro, vem estudar conosco, venha complementar o seu trabalho, venha conhecer novas ferramentas e você pode fazer isso com um preço diferenciado até o dia 20 de dezembro, tá bom? Vamos ao que interessa, que é dar sequência no nosso trabalho que a gente começou a falar sobre dificuldades nos relacionamentos. Então, gente, de cara eu quero indicar 2 livros sistêmicos. Lembra que a gente ficou de montar uma biblioteca? Então, hoje eu quero indicar 2 livros para vocês. Esse, Os Reconhecimentos das Ordens do Amor. Aqui vocês vão entender muito do que o Bert traz sobre a constelação. E um específico para relacionamento, que é esse Para que o Amor dê certo, que é um livro que traz os atendimentos do Bert ao longo de um seminário para casais, as dinâmicas que aconteceram lá e quais foram as tratativas, né? O que ele fez a partir disso. Uma coisa que é muito importante a gente falar é que muito antes de Bert já existia o olhar sistêmico. A gente brinca, né? Isso é mais antigo do que andar para trás. Porque, gente, já existia um olhar sistêmico. Tem grandes pensadores do olhar sistêmico muito antes do Bert trazer a contribuição dele. Então, estudem as origens, estudem o que existe de contribuição de outros pensadores, de outros estudiosos, de outros mestres dentro da terapia dos sistemas, até chegar no Bert. Porque existe um antes. E quanto mais a gente entende a construção dessa história, quanto mais a gente se aprofunda na raiz, mais a gente sabe, inclusive, separar o joio do trigo. Não só naqueles que estão entregando o conteúdo, mas também saber se defender daqueles que estão atacando. Então eu sugiro a vocês que estudem. O conhecimento é algo que ninguém nos tira e é algo que nos permite um posicionamento correto na vida, na nossa profissão, nas nossas próprias escolhas. Dito isso sobre posicionamento, eu quero começar a falar sobre as dinâmicas de relacionamento através dessa carta. Essa cartinha é uma carta terapêutica do nosso kit MAPSE e ela fala sobre exclusão. É a carta da representação da exclusão. Se
Se você ver, tem um monte de bonequinho branco e aqui embaixo tem um bonequinho azul. A dinâmica de exclusão é uma dinâmica que nos afeta profundamente em todas as áreas da vida. Eu posso me sentir excluído dentro da minha família, eu posso me sentir excluído pelo meu pai ou pela minha mãe, ou pelos meus irmãos, ou pelos meus avós, ou pelo restante do meu sistema familiar. Eu posso me sentir excluído no meu grupo de amigos, eu posso me sentir excluído no meu trabalho, na minha profissão, nos grupos que eu faço parte. A dinâmica do sentimento de exclusão é algo absolutamente doloroso. E quando eu me sinto excluído, eu vou fazer um movimento nas minhas relações para cada vez mais me fazer pertencente e não ter mais essa sensação de exclusão. Quando eu vivo na minha alma uma dinâmica de entender que estou perdendo pertencimento ou que não tenho esse olhar de pertencimento, eu posso desestabilizar minhas relações, eu posso desestabilizar as minhas trocas, eu posso descompensar o meu comportamento com medo de perder esse pertencimento. E isso, quando eu descompenso as minhas ações e o meu comportamento, eu desequilibro todas as trocas. E a principal troca que eu desequilibro nesse momento é a troca relacional de casal, né? A troca que eu faço com o meu parceiro. Porque toda relação só cresce a partir da troca. Eu só desenvolvo se eu tenho a minha contribuição, o meu parceiro tem a contribuição dele, e essas contribuições vão fazendo com que a relação se eleve. Se eu estou numa relação onde eu faço a mais, com medo de que o outro vá embora, com medo de não ser reconhecido, porque eu tenho uma baixa autoestima ou uma baixa autoconfiança que me faz fazer a mais na relação, eu com toda certeza tenho uma relação disfuncional e o meu relacionamento vai fracassar, ainda que eu faça tudo pelo outro, ainda que eu abra mão de mim mesma para o outro, para ser a pessoa que o outro quis que eu fosse. Quanto mais eu faço esse movimento, mais eu desequilibro e mais eu corro o risco de que o outro vá embora. E quando a gente fala esse vai embora da relação, é importante que você entenda que esse ir embora pode ser ficando. Quantos casais você olha, claramente já não existe mais nenhuma conexão ali, mas eles seguem casados. Seguem casados porque não querem dividir o patrimônio, seguem casados porque tem a questão dos filhos, seguem casados porque não acham lugar para ir, ainda nem encontraram outro parceiro, seguem casados porque se acomodaram ali e acabam sendo duas pessoas dividindo a mesma casa. Então, esse ir embora da relação não necessariamente é um ir embora físico. Muitas pessoas vão embora ficando na relação, se ignorando. E cada vez mais, cada dia mais, isso vai dilapidando uma relação que podia ter sido algo precioso. O que nós podemos fazer? Primeiro, entender qual é a minha parte nessa relação. Qual é a minha parte nessa disfuncionalidade? Porque se eu fico falando o outro fez, o outro aconteceu, o outro me prejudicou, o outro fez isso, ou o outro fez aquilo outro, eu tiro de mim a responsabilidade. E eu sempre tenho uma responsabilidade naquilo que me acontece. Ainda, gente, que a minha única responsabilidade seja ter ficado. Ainda que a minha única responsabilidade seja não ter percebido os sinais. Quantas vezes uma relação acaba e a pessoa diz, nossa, como eu não percebi isso antes? Como eu não vi que essa pessoa era assim, assado? Porque muitas vezes nós queremos tanto que dê certo que a gente simplesmente tapa os olhos. A gente tapa os olhos para o que o outro está claramente fazendo. Então, quando uma relação acaba, é importante que a gente entenda o que a gente não enxergou ali. O que nós permitimos que acontecesse. Quais foram os sims que nós fomos dando para o outro que representavam um não para a gente?
um não para minha saúde física, para minha saúde mental, para minha saúde emocional? Quais sims eu dei para o outro que foram nãos para mim? Porque a gente faz isso. E a gente faz isso com medo de perder o pertencimento, o reconhecimento, a valorização. Agora, uma coisa que eu preciso começar ontem a fazer é observar como eu me relaciono. Porque quando nós temos uma dinâmica de não dar certo em relações, existe um padrão que eu repito, ou um padrão de pessoas que eu escolho, ou um padrão do meu próprio comportamento, ou ambos. E eu aprendo a me comportar dentro de uma relação aonde? Lá vamos nós falar do mesmo, né? Eu aprendo com os meus pais. O primeiro aprendizado que eu tenho de um relacionamento é com os meus pais. Porque eles são as primeiras pessoas com as quais eu convivo. Salvo exceções, os filhos observam os pais se relacionando. E muitas vezes entendem que é desse jeito. Muitas vezes eles vão entender que a relação só dá certo se tiver um conflito. Que o casal que se ama briga, que o casal que se ama tem ciúme. As pessoas têm esses aprendizados disfuncionais e levam para a própria relação. E aí nós temos o outro lado que tem um aprendizado, que vem do próprio sistema. E aí chega para essa relação que eles vão construir juntos. E normalmente eles não falam nem o mesmo idioma nessa relação. Porque a relação do casal, ela tem um idioma. Nós vamos falar sobre isso depois. Eu costumo dizer, quando a gente senta para fazer terapia de casal, eu costumo dizer que o nosso papel é um papel de tradutor. Nós estamos ali para fazer uma tradução do que aquele homem está dizendo para aquela mulher e do que aquela mulher está dizendo para aquele homem. Muitas vezes o amor está ali, mas esse amor está ali e ele não é percebido pelo outro, porque eu não entendo aquela linguagem como uma linguagem amorosa para mim. Não está no meu aprendizado, eu não tenho aquele escopo de aprendizado. Então, uma relação a dois, ela precisa ser construída e eu preciso entender que aquilo que eu aprendi dos meus pais pode ser que não funcione aqui, no meu casamento. Porque esse homem com o qual me casei não é o meu pai e eu não sou a minha mãe. Se eu tento reproduzir literalmente na minha relação a relação dos meus pais, ou ser absurdamente diferente porque eu não concordo com eles, para um jeito ou para outro jeito, com toda certeza eu vou ter um problema. Porque quando eu também tento buscar uma relação só para ela ser absolutamente diferente dos meus pais, sem olhar outros quesitos que são importantes, eu também posso estar dando um tiro no meu próprio pé. Essa questão, então, do pertencimento e de fazer para pertencer, ela é extremamente importante. Outra coisa que acontece dentro dos relacionamentos, que são dinâmicas que fazem com que a gente fracasse, é quando eu realmente não me conecto. E quando eu não me conecto, eu posso ter uma raiz lá na minha dinâmica, logo depois do meu nascimento, ou nos meus primeiros anos de vida, ou começo da minha adolescência, na não construção de vínculos. Se em algum momento, aquilo que a gente chama movimento interrompido em direção à mãe, ou amor interrompido, que também pode acontecer em relação ao pai, como eu já disse algumas vezes, para quem está acostumado a me ouvir, quando eu lá atrás fiz um movimento de uma tentativa de conexão com os meus pais, e eles não estavam ali emocionalmente presentes para mim, às vezes não estão fisicamente, mas muitas vezes podem estar presentes, mas ausentes emocionalmente. Se nesse movimento eu entendo que os meus pais não estão ali para mim, eu tenho um registro. E o primeiro registro, a grosso modo, que esse movimento me traz é: as pessoas vão embora. Mesmo quem me ama muito vai embora. Então eu posso gerar um movimento de não criar vínculos, porque eu desacredito deles. Eu passo a entender que se os meus próprios pais não estavam ali presentes para mim, quem vai estar? Então eu nem me conecto para não sofrer com a desconexão. É uma outra dinâmica possível de eu estar desenvolvendo.
Eu não entro porque eu não quero que doa para sair. E aí, quando eu digo eu não entro, também não significa que essa pessoa não se relacione. Ela só não se vincula. Ela só não cria laços profundos. Ela não se enraiza nas relações. E esse tipo de pessoa é aquela que qualquer ventinho justifica ir embora. Eu já contei que uma vez eu assisti uma entrevista com uma noiva e eu fiquei muito assustada assim na hora que eu assisti, porque ela estava vestida de noiva e a repórter perguntou, né, das expectativas dela do casamento. Eu já não lembro se era mês das noivas, o que é que eles estavam entrevistando. E ela falou assim, eu não tenho muita expectativa porque se não der certo a gente separa. Gente, ela estava vestida de noiva. Então, esse tô nem aí para o que vai acontecer é algo que nós trazemos de uma história pregressa. Então, eu preciso entender lá no começo como essa história se deu. Porque eu não sou uma folha solta no vento. Eu faço parte de uma história, eu tenho uma raiz. Às vezes as pessoas têm dificuldades, quando a gente começa a falar do olhar sistêmico, de ter esse entendimento do que a gente está falando. Tem muita gente que acha incongruente, mas não é. Por exemplo, se eu tive uma avó que teve um casamento doloroso, essa minha avó reverberou essa dor dela na minha mãe, de uma forma ou de outra, ou em excesso de amor, ou em ausência, porque não aprendeu, né? Então se a minha avó reverberou na minha mãe esse comportamento, a minha mãe aprendeu e passou para mim. Mesmo que ela tenha filtrado, algo chega em mim. E se você olhar para dentro da sua família, como as pessoas se relacionam, você vai perceber o quanto isso é real. O quanto eu acabo repetindo histórias do meu sistema sem ter essa percepção de repetição. Eu faço sem ver, eu só entendo lá na frente. Às vezes a gente está em atendimento, a pessoa traz uma dinâmica, às vezes ligada a pai, mãe, vô, etc. E quando você percebe o campo daquela pessoa, o comportamento dela nas próprias relações, é exatamente igual àquele comportamento do ancestral. Ou um ancestral perto, ou um ancestral distante. Porque é um aprendizado, gente. Se você está numa escola, você aprende com o seu professor. Aquilo que você aprendeu com o seu professor é o jeito que você aprendeu a fazer, certo ou errado, o seu professor te ensinou. E você vai passar adiante conforme você aprendeu. A não ser que você fale, peraí, pode ser que exista outro jeito de fazer essa conta matemática aqui. E aí, você pode ter um outro mestre que te mude o olhar. Mas se eu não entendo que eu posso ter um outro olhar, eu vou repetir o que eu aprendi dentro do meu sistema. É simples como isso, gente. A nossa forma de relacionar, nós aprendemos com quem a gente se relaciona. Eu só consigo mudar o padrão de relacionamento se eu entendo que ele pode ser disfuncional, prejudicial para mim e me abro para aprender com outras pessoas como se relacionar. Se eu não tenho essa abertura, e se eu não tenho essa percepção de, peraí, parece que eu não estou fazendo direitinho como tem que ser, eu vou seguir errando, prejudicando a mim e as pessoas nas minhas relações, porque eu aprendi daquele jeito. E outra coisa que também acontece é, eu tenho endeusada a relação dos meus pais, acho que só pode ser daquele jeito, e construo para mim uma ideia de conto de fadas. E todas as vezes que eu olho para o meu parceiro e para a minha parceira e eles se dissociam dos meus pais, eu vou desconstruindo uma possibilidade de relação porque eles não são iguais. E aí eu também me prejudico. Outra dinâmica que a gente também percebe muito acontecendo dentro das relações adoecidas de casal, dentro dos relacionamentos que fracassam e dos comportamentos que levam a esse fracasso, é uma derivação das dinâmicas de triangulação e parentificação. A grossíssimo modo, gente, a triangulação é quando eu sou içada para o meio dos meus pais. Ou eu sou içada numa dinâmica de
alienação parental, por exemplo, ou eu sou içada num lugar para defender a minha mãe do meu pai ou o meu pai da minha mãe, ou eu sou içada para o meio deles para defendê-los do externo. Mas isso faz com que eu esteja no meio da relação deles. E se eu já estou ali no meio, resolvendo a questão de um com o outro ou de ambos com coisas externas, eu estou absolutamente indisponível e sem energia para viver qualquer outra coisa que não seja aquilo. Uma das coisas que a gente explica quando nós explicamos as dinâmicas dentro dos negócios, para a gente trazer esse lugar, é aquela pessoa que é secretário e é chamado para resolver um problema da direção. Ele pode fazer o maior esforço possível, mas se ele só tem o conhecimento para ser secretário, ele não vai conseguir resolver o problema da gestão. Ele vai ficar sem dormir, ele vai se esforçar ao máximo para ter um aprendizado, para dar conta daquela solução a toque de caixa, ele vai se exaurir e ele pode ter até uma doença ligada ao trabalho. Por quê? Porque ele quis resolver algo que não era da competência dele. Assim acontece com os filhos que tentam resolver coisas pelos pais nessa dinâmica de triangulação. Eu sou puxada para o meio dos meus pais para ajudá-los a resolver os problemas que eles não dão conta de resolver. Seja os problemas deles em relação a um irmão, seja o problema deles em relação a outra coisa da vida, seja um problema deles dentro da própria relação. Quem sou eu para resolver esse problema? Não sou absolutamente ninguém. Então, eu tenho aqui uma dinâmica de triangulação que me tira força para viver minha própria relação. E, francamente, muitas vezes nós temos até desânimo de entrar em relacionamentos, porque toda a minha energia já está sendo gasta ali naquela relação dos meus pais para resolver aquele conflito. Então eu não tenho nem força para ter minha própria história, porque eu já estou vivendo uma história. Eu já estou em uma história amorosa que me desgasta, que nem é minha, mas eu fui puxada para esse lugar. E desse lugar de triangulação, pode surgir uma outra dinâmica, que é a dinâmica da parentificação. Ela tem algumas outras vertentes, mas eu vou falar principalmente dessa, que pode derivar da triangulação. Imagina que eu sou uma criança ou um adolescente e sou puxada para esse lugar de meio dos meus pais. Primeiro entendimento que o meu inconsciente tem é: uai, meus pais não estão dando conta do BO. Exatamente, Giovana, no meu lugar é sempre leve, né? Se eu não tô leve, eu tô fora do meu lugar com certeza absoluta. Agora imagine então que eu tô lá no meio dos meus pais tentando resolver esse conflito deles por alguma razão, seja ela qual for. Mas eu tô fora do meu lugar, né? Porque se eles são maiores, já existiam aqui muito antes de eu existir, eles têm que dar conta. Mas eu tô lá resolvendo isso. E aí inconscientemente eu começo a refletir assim: uai, eles não dão conta de resolver os próprios problemas. Se eles estão precisando de mim, eu sou maior. Se eles estão precisando de mim, eu sei mais. E aí vem o ápice da arrogância, onde eu me coloco maior que os meus pais. Onde eu começo a entrar numa dinâmica de julgamento, onde eu começo a entrar numa dinâmica de achar que eu sou melhor e maior, onde eu começo a ter um comportamento de tomar as decisões por eles. Claro que nesse lugar de parentificação a gente tem uma série de outras dinâmicas, viu, gente? Não é só isso. Tem muitas coisas que me levam para esse lugar, mas eu tô falando desse especificamente que deriva dessa situação que eu trouxe. E aí, se eu estou nesse lugar, muito além de estar numa relação, eu estou já com meus próprios filhos. Se eu tenho que ir para esse lugar acima dos meus pais, de tomar a decisão por eles, de cuidar das coisas deles, de entender que eu sei o que é melhor, de me colocar nessa posição, eu coloco os meus pais como menores, saio absolutamente desse fluxo da vida e me indisponibilizo até para a construção de uma família com filhos. Eu me indisponibilizo não só para uma relação, mas eu me indisponibilizo inclusive para maternar e paternar, porque eu já estou ocupada
maternando e paternando os meus próprios pais. O que nós precisamos entender é que existem uma série de dinâmicas que vão detonando as minhas relações. O que eu quero dizer é que se você não está numa relação saudável, porque vamos combinar, gente, se nós temos problemas com os nossos pais em menor ou maior nível, que são pessoas que estão conosco desde que a gente nasceu, por que eu não vou ter problema com a pessoa que eu estou me relacionando agora? A partir da minha idade adulta, por exemplo. Claro que eu posso ter um problema, é normal. Mas são problemas que podem se resolver com diálogo, com uma mudança de comportamento, com entendimento, com uma percepção de ali não tem nada, as coisas não estão certas. Isso é normal da humanidade. Sempre que eu me encontro com outra pessoa e nós não somos absolutamente iguais, precisa existir um ajuste para que essa engrenagem funcione enquanto dupla, seja uma sociedade, seja uma amizade, seja uma parceria, seja um trabalho de escola, seja um casamento. Mas se essas dificuldades ultrapassam esse nível do é possível conversar, é possível ajustar aqui, é possível mudar o comportamento, você precisa entender como é que eu me relaciono e por que eu me relaciono dessa forma que eu me relaciono. E eu só olho para isso se eu começar a entender desde o começo. Se eu abrir o meu campo para percepção da minha forma de relacionar, sem julgamento. Quando o diálogo não existe, a Edna perguntou, quando o diálogo não existe, tudo que você tenta conversar, o outro usa contra você. Vamos lá, se alguém usa algo contra, você sabe que o narcisista, ele tem muito esse movimento, né? Eu tenho até que ter cuidado, porque agora tudo é narcisismo, mas lá, quando o narcisismo ainda era mato, eu fiz um dossiê sobre isso, que chama dossiê narcisista. Dossiê narcisismo, perdão. Tá na Hotmart, se alguém quiser adquirir, acho que custa R$30. São vídeos explicando todas as dinâmicas e relações com pessoas narcisistas. Mas o narcisista, ele faz muito isso. Ele aprende tudo sobre você para depois usar contra você. Então, esse pode ser um comportamento narcisista. Não estou dizendo que essa pessoa é narcisista, mas que é um comportamento de um narcisista. Aí eu tenho duas perguntas. Por que você está nessa relação com uma pessoa que usa as coisas contra você? E quem no seu sistema de origem também tinha esse comportamento para você ter o entendimento de que só pode ser dessa forma? Porque, gente, nós não somos obrigados a estar numa relação com alguém que nos agride, seja o nível que for. Eu não preciso aguentar um patrão que me agride, eu não preciso aguentar um amigo que me distrata, eu não preciso aguentar um parceiro que me desrespeita. Eu preciso ser tratada com respeito e eu preciso tratar o outro com o mesmo respeito. Então eu preciso fazer a minha parte na relação. Se eu estou fazendo a minha parte e o outro segue tendo esse comportamento, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu ainda não consegui sair desse lugar? E eu vou deixar vocês com essa reflexão. Qual é a sua responsabilidade na relação dolorosa que você está vivendo? Tá bom? Segunda-feira eu tô aqui de volta pra gente continuar falando sobre o pensamento sistêmico na vida. Muito obrigada pela companhia. Sejam todos felizes, fiquem todos sempre com Deus. Beijo pra vocês. Tchau, gente.